Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Anderson e eu queria pensar junto com vocês hoje a respeito do dilema das redes. Esse é o podcast Pensar Pode. Eu queria apresentar os meus amigos comigo. Henrique. Olá pessoal, eu sou o Henrique. E calma, nem tudo está perdido. Meu nome é Nicole Santana e eu quero me conectar com as pessoas de verdade. Legal. Hoje a gente pretende conversar, um bate-papo a respeito desse documentário que foi lançado pela Netflix, que mostra o poder da manipulação e do vício presente das redes sociais e aplicativos. Eu fiquei realmente impactado com esse documentário e acredito que um olhar teológico sobre ele vai revelar algumas coisas que eu acho que é importante para nós caminhar, né? Tentar aprender um pouco aqui em conjunto, construir um saber, né? Esticar uma mesa e construir um saber. Eu queria começar provocando vocês com algumas frases que ficaram na minha cabeça ecoando, ficaram debatendo. Uma das frases é: existe apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. E aí, logo no começo do documentário, tem uma pergunta que eu ainda não sei se eu sei responder ela ainda, e eu quero passar ela para vocês. Fomos ingênuos? Pode começar pela Nicole. Nossa, essa frase que fala dos usuários, meu Deus do céu, essa frase é muito impactante, né? Fala sério. Quando eu assisti esse documentário e quando eu penso sobre esse tipo de coisa, assim, que é bem sutil, assim, né? Quando você realmente não para pra pensar sobre, me fez lembrar de um vídeo, gente, muito antigo, que foi um dos primeiros virais que fizeram sucesso, assim, na internet, no YouTube, que foi aquele, não sei se vocês lembram, o Tapa da Pantera lá, daquela mulher, que ela falava assim, eu fumo todo dia, mas eu não tô viciada, né? E muitas vezes a gente é assim, né? A gente tá tão dentro do negócio que a gente fala, não, eu tô tranquila, não tô viciada. Tá de boa. Mas a gente não percebe o quão enredado a gente tá, né? E às vezes a gente precisa mesmo parar pra pensar. E eu acho que sim, esse documentário foi legal por causa disso, né? Que ajudou muita gente a parar pra pensar, tipo, um pouco sobre isso. Então, é meio que isso, assim, eu, tipo, uso toda hora, mas eu não tô viciada não, né? Eu tô no controle de tudo, né? Isso me faz pensar bastante com relação a essa questão da ingenuidade, né? Tipo, me faz pensar bastante nessa coisa do tudo posso, ok, tudo posso, mas eu não vou não vou deixar que nada me domine, sabe? Que é aquela passagem que Paulo fala. E é muito isso, porque às vezes a gente deixa que as coisas dominem, tipo, e as coisas são de uma forma tão sutil que as pessoas às vezes acabam usando a gente realmente como mercadoria e a gente realmente fica viciado e não percebe, porque a gente só vai seguindo o jogo, não para pra pensar, né? E esse documentário é legal porque ele nem é um documentário cristão, né? Mas ele já faz a gente pensar bastante sobre isso. Então, é bem isso mesmo, né? Será que a gente não estava sendo muito ingênuo, assim, né? Então... Show de bola. Bom, a meu ver, realmente é assim, um pouco pesado, né? Quando a gente ouve, poxa, as únicas indústrias de tecnologia é uma delas, né? Concordo que causa um choque inicial, só que a gente tem que lembrar aí, por exemplo, que é um serviço, né? Então, tudo aquilo que vem de serviços, se eu for utilizar daquilo, eu vou ser um usuário. Mas quando a gente vê na perspectiva do documentário o que eles quiseram passar ali, foi realmente essa questão de tudo que eles estão oferecendo, tudo que eles estão fornecendo, as pessoas elas vão mergulhando, vão fornecendo informações, vão postando toda a vida, vão se expondo, né, de tal forma que sem pensar elas acabam ficando dependentes, e eu chego realmente a pensar que chega num nível de usuário de drogas. Nós já temos aí, eu não estou com os dados aqui agora,
mas nós já temos pesquisas comprovadas em que a quantidade, o tempo de utilização de dispositivos, de tecnologia, redes sociais e games, é tão prejudicial, causa o vício, assim como se fosse alguma outra droga. Então, realmente há, sim, essa dependência, né? Então, essa comparação, ela não é, assim, tão pesada. Mas, no sentido do nome de usuário, nós temos os dois lados aí da coisa. Sim, é um tanto normal por conta de se estar utilizando serviços de tecnologia, mas nós temos o outro lado, que é a questão da dependência. Quando há um uso aí exacerbado, realmente a pessoa ela acaba se tornando vítima, muitas vezes, e não vendo as consequências do seu vício. Eu acho bacana, na verdade, é, quando essa pergunta ficou na minha cabeça, né, nós fomos ingênuos ou não, eu acho que no primeiro momento eu pensei como a Nicole disse. A Nicole fala assim, é como aquele viciado que acha que a qualquer momento pode parar. Né? Qualquer fumante que você parar e você fala, cara, isso faz mal para você. Fala, não, cara, a hora que eu quiser eu paro. Isso não é bem verdade. Né? Dito isso, eu acredito que qualquer um de nós que queira fazer no celular, a gente não consegue. Só que, diferentemente do usuário, tem uma coisa que eu acho que a gente não tocou, mas é super importante, é o fato de nós sermos vendidos como mercadoria para a própria internet, né? Onde é que nós nos tornamos mercadoria a partir do momento que nós consumimos uma coisa que nós acreditamos que nós queremos consumir. Me parece estranho. Talvez isso foi uma outra coisa que ficou na minha cabeça. Será que fomos ingênuos também na ideia de que quando a gente compra um aplicativo ou entra nas redes sociais que parece uma coisa de graça, né? Minha segunda provocação para vocês é dizer a respeito será que estamos preparados para uma crítica massiva? Pensando um pouquinho a respeito daquele positivinho, né, do joinha que a gente tem tanto no Facebook como nas outras plataformas. E eu queria pensar junto com vocês também o que isso causa, né, na gente, tanto para o bem como para o mal. Né? Eu queria começar ouvindo o Henrique agora. Muito boa pergunta, Anderson. Isso daí, não sei se vocês acompanharam, mas nós já tivemos até algumas mudanças em algumas redes sociais, né? Vou citar o exemplo aqui também do Instagram. O Instagram, ele exibia, um tempo atrás, todas as curtidas, né? E acabou tendo uma mudança nesse mecanismo aí, porque os usuários estavam ficando depressivos, estavam tendo impactos emocionais e psicológicos, porque quando eles não recebiam a atenção, as curtidas, a audiência esperada, essa expectativa que eles tinham era frustrada, eles tinham esse impacto. E agora, sobre a sua pergunta, eu acredito que hoje é muito difícil. Dependendo dos usuários, não. Porque o que nós vemos hoje, eu estava até conversando com um amigo essa semana, todo mundo quer parecer bem, ninguém quer mostrar as suas mazelas, né, nas redes. Então, por exemplo, casamento, ninguém quer mostrar que está mal no casamento, no trabalho, ninguém quer mostrar que está passando dificuldades financeiras também, por exemplo. Todo mundo quer parecer ser bem sucedido. Falando de forma física também, todo mundo quer parecer super em forma. Então, quando nós abrimos essa pergunta aí, para mostrar a cara realmente sem máscaras, né? Se estamos preparados aí para uma crítica massiva, eu acredito que como um todo não. Como um todo não. A tendência é que nós queremos mais, quando falo nós, é o ser humano, né? Mas não generalizando, mas é a tendência, é que nós não estamos sempre dispostos a mostrar aquilo que temos de defeito, aquilo que temos que não é tão bom, que não gostaríamos de expor. Nós queremos mostrar coisas que agradem, que tragam audiência, que vão gerar elogios e não críticas. Então, no meu ponto, eu acredito que nós não estamos preparados. Nicole, antes de te ouvir, eu queria tentar traçar um paralelo com a nossa realidade, né, do nosso dia a dia, porque, tudo bem, estou falando nas redes, né, eu acho que é muito mais massivo nas redes, né, as pessoas ou te amam ou te odeiam nas redes,
mas o Henrique tocou numa coisa sobre esse negócio de usar máscaras e tentar ser feliz o tempo todo. Eu queria te ouvir também a respeito, que você pudesse falar também um pouquinho do que é isso no dia a dia também, não só nas redes, mas também como é que talvez o que acontece nas redes reflete em casa, reflete na igreja, reflete na faculdade, no trabalho, nessa sociedade da felicidade a qualquer preço, né? Queria te ouvir a respeito disso aí um pouquinho também. Então, eu acho que essa questão de máscaras é até interessante, porque atualmente um dos pontos, assim, que vira e mexe aparecem, né, novamente nessa questão de discussão, é justamente essa questão dos filtros, né? E eu acho que o filtro que as pessoas usam, assim, de uma forma geral, principalmente no Instagram atualmente, em outros aplicativos também, como o Snapchat ou o TikTok também, eles, na minha opinião, eles são tipo um símbolo do que realmente isso representa, essas redes, né? Que são essa questão de você parecer bem. É como um recorte mesmo da vida. Você tem que ter o ângulo legal, a edição legal, tudo perfeito para parecer que você tá bem, que você é legal, que você é bonito, que você, enfim, se encaixa naquilo. E as relações estão sendo cada vez mais dentro disso, né? Dentro desse mundo virtual. E isso é muito destrutivo para a vida real. Porque se você está gastando energia e tempo nesse mundinho aí de Bob, digamos assim, você automaticamente está gastando menos tempo com a vida real, entendeu? E de repente a vida real talvez não te dê uma satisfação tão grande assim. Porque afinal de contas você posta uma foto, você faz alguma interação e você tem algum tipo de retorno, né? Bem imediato, assim, quando você tá mexendo com essas mídias, né? E às vezes na vida real não, porque na vida real não tem um recorte, então você não vê a pessoa perfeita o tempo todo, você não vê a pessoa sorrindo o tempo todo. Então, assim, lidar com a realidade, tipo, os relacionamentos de uma forma geral, assim, é mais difícil que a vida real. Então, querendo ou não, as redes sociais acabam sendo uma fuga, né? E outro lado também dessa moeda é a questão de você, do status, né? De você querer parecer. Então, até uma coisa que o Henrique comentou de emprego, por exemplo, ou até casamento e relacionamento de uma forma geral, você pode não estar tão bem assim, mas você quer que as pessoas achem que você tá bem, então você pode fazer um recorte, fazer algo para que as pessoas achem que tá tudo bem. Então, beleza, você não tá tão bem, tipo, com o seu orçamento na sua casa, mas o importante é tirar uma foto bonitinha, sorrindo. Ai, você não tá tão feliz com as amizades porque você não tá conseguindo interagir direito, ou não tá se sentindo querido, mas assim, o que importa é o clique e parecer que tá tudo bem. E, enfim, essa coisa do trabalho também, de você fazer registros e tipo, nossa, estou aqui, nossa, tá movimentado o negócio, e às vezes nem tá tão movimentado. Então, essa coisa do status mesmo, né? Isso me faz lembrar bastante essa questão da sociedade do espetáculo, né? Você parece que você não tá vivendo para você mesmo, né? Parece que você tá vivendo para formar uma imagem de você. E aí chega o ponto dessa bizarrice que é as pessoas querem fazer plásticas, que é aquela mania da harmonização facial, baseadas no quê? Elas veem o rosto delas sendo transformados por causa de filtros e falam, meu Deus, essa é a beleza. É isso que eu quero. Então, em vez das redes sociais serem um reflexo da vida real, é o contrário. As pessoas querem trazer cada vez mais aquele ideal de uma forma bizarra para a vida real, assim, para quem tem essas condições. E para quem não tem, a pessoa fica presa nessa fachada, né, mesmo, assim. E realmente é uma coisa meio bizarra. Só que também tem um outro ponto que, assim, beleza, crítica, ok. Mas crítica é só negativa? Uhum. Também tem algo positivo. E qual que é a parte positiva, né? Então, a Bíblia fala bastante sobre a questão de você ser sóbrio, né? Então, se você citar o exemplo do dinheiro, por exemplo, muitas pessoas são gananciosas e fazem coisas péssimas por dinheiro.
Mas qual que é a forma correta de pensar no dinheiro? Ah, nossa, a gente não vai ter dinheiro, não. Sabe, não é isso. A forma correta é ver o dinheiro como um servo, né? Não como seu senhor. E a tecnologia também tem muitas coisas positivas, né? Você pode usar para comunicar o evangelho, até porque é o que a gente está usando. Tem coisas positivas que você pode fazer com a tecnologia. Então, como a gente está lidando com isso? A gente está lidando como se a gente fosse um servo, um escravo da tecnologia, ou nós lidamos com a tecnologia como ela sendo nossa serva? Como a gente tendo essa sobriedade de não se deixar dominar mesmo, assim, né? Então eu vejo mais ou menos dessa forma. E isso tem a ver com essa questão da crítica, né? Tipo, de você realmente parar para refletir, né? Eu até achei engraçado que o dono do Facebook, ele falou, ai, nossa, esse documentário é muito apelativo. Calma aí, né? Tudo isso aí não, entendeu? Então, aí você fala, ah, mas é porque ele é o dono do Facebook, né? Mas também tem outro contraponto, que realmente o documentário ele vai querer ter esse apelo, né? Eu acho que a ideia dele é se vender também, né? Também é um produto. A gente não pode tirar a gente não pode ter essa ilusão, né? Essa ingenuidade. É claro que aquele documentário também é um produto que a gente possa comprar, mas acredito que ele também serve para a gente poder enxergar mais, né? Poder entender um Sim, pouco mais dessa regra do jogo. Nós estamos sim sendo influenciados, mas talvez por livre e espontânea vontade. Nós queremos estar lá. É, mas eu acho que também tem um pouco mais ali. Eu acho que a internet, né? A internet hoje é um mundo novo, é um lugar novo, onde a gente não sabe como se mover através dela. Penso até um pouco quando você falando e eu aqui pensando, né? Quando Jesus fala para que não nos tire desse mundo, né? Então é pensar nisso, né? Nós não podemos, hoje eu acho que já está pouco, nós não sairemos deste mundo, né? Mas a gente tem que guardar o nosso coração. A gente tem que entender que sim, regra que está lá, né? E a gente tem que entender também que, por exemplo, que vai ter coisa ruim lá também, como tem no nosso mundo, né? E quando eu penso nas críticas, né? Nessas críticas lá, talvez mais nativas, mas nós também, aqui também nós temos as nossas críticas e também é difícil para nós caminharmos nesse mundo. Então, por exemplo, é necessário que a gente entenda como funciona. Eu acho que esse é uma das nossas propostas aqui. sim, Como é que funciona lá para que a gente possa caminhar lá? Porque você falou, é uma ferramenta que precisa ser usada para o bem ou para o mal. Né? E eu acho que aí a gente cai numa das outras, a terceira frase, que eu acho que é muito importante para nós. Eu acho que hoje, em tempos de polaridade, é uma coisa que a gente precisa colocar isso na mesa. É necessário que a gente possa digerir essa informação, que para mim também assim meio que me bugou. A mentira vende mais do que a verdade. Então, assim, na verdade, a frase vai dizer que vende 6 vezes mais. Então, é como se nós quiséssemos aceitar uma mentira, né? Como se uma fake news vendesse mais, como se isso propagasse mais. E aí é uma coisa que eu acho que a gente podia pensar, porque nas nossas redes, né, os nossos feeds, cada um de nós tem um feed diferente, se a gente for pegar o YouTube ou a própria Netflix, né, ou o nosso Facebook, e lá está cheio de notícias, e as nossas notícias, nem sempre mentiras, mas mesmo as verdades são as nossas verdades. Eu queria entender um pouquinho o que vocês acham a respeito disso, né? O que vocês acham sobre a mentira vende mais que a verdade? Se a gente puder fazer um paralelo com o Evangelho. Até de voltar. Pode falar, pode falar. Até voltar nesse ponto aí, Anderson, que você falou, eu queria retornar à primeira questão, acredito que eu não acabei não comentando também, quando você falou assim, poxa, será que a gente é mercadoria? Né? Quando você questionou a primeira pergunta, se nós somos ingênuos. E eu citei, né, que sobre a questão de usuários e o cuidado, né, com as informações que as pessoas colocam, acabam disponibilizando para sites, redes sociais. E um exemplo muito claro que nós temos hoje, e até entrelaçando com essa pergunta, a mentira vende mais que a verdade,
Infelizmente, sim. Vou citar exemplos. O que que vai dar mais audiência? Uma notícia bombástica na TV de um famoso que se divorciou, ou uma notícia sobre um tempo, como vai estar a temperatura de amanhã? Com certeza a primeira, né? Então, apesar de não ter todas as confirmações ainda, essa primeira acaba sendo mais sensacionalista, mais bombástica. E com relação à primeira, se nós somos mercadoria, muitas vezes sim, muitas vezes é o que você citou, muitas vezes por culpa nossa. Muitas vezes a gente acaba se colocando como usuário, porque, poxa, tem informações lá na internet que eu não preciso colocar. Tem campos que eu não são obrigatórios de eu preencher, eu vou lá, vou fornecendo os meus dados, toda a minha privacidade, e eu acabo perdendo isso. E hoje existe sim um mercado que compartilha informações, porque o mundo gira em torno de negócios, né? Então as empresas hoje realmente capitalizam clientes dessa forma. Eles têm banco de dados, onde tem todas as informações ali, por exemplo, telefone do Anderson, o e-mail. Com apenas essas duas informações, eles já vão te mandar e-mails de propaganda, vão te mandar aí com base nos seus últimos acessos. Isso daí foi interessante no documentário também. O menino lá ele estava pesquisando algumas coisas, daqui a pouco começou a aparecer propaganda sugestiva para ele acaba sendo influenciado a comprar ou adquirir, ou até mesmo ele estava pesquisando algo sobre protesto, ele vai lá e é incentivado a assistir vídeos de protesto, ele vai até lá no protesto, né? Então, nós, em algum momento, acabamos sendo mercadoria pelas informações que a gente acaba disponibilizando. Isso é até serve de alerta para nossos ouvintes, nossos amigos. Cuidado com tudo aquilo que você compartilha, né? Seja suas informações de amigos, familiares. Nem tudo a gente precisa compartilhar. Tem coisas que a gente precisa avaliar, ver o que é verdadeiro, ver se a página é segura realmente, compartilhar apenas o necessário, evitar se expor tanto. Às vezes expor sua família, por exemplo, pessoas estão viajando, elas postam lá o local, o endereço, o horário, o número do estabelecimento que está, qual o prato que está consumindo, o valor. Então tem coisas que são desnecessárias. E sim, essas coisas que são mentiras, muitas das vezes elas vão dar mais audiência. Foi essa questão que a gente está falando aí. Então, e isso a gente acaba às vezes sendo mais vítima também. Por exemplo, eu estava conversando também com outro colega esses dias e falou, pô, às vezes até em site que tem a Bíblia aparece propaganda, né? Propaganda de todos os tipos, né? E eu acho que nessa terceira pergunta a gente tem oportunidade para gravar até outro episódio, quem diria, mas eu concordo que sim, muitas das vezes acaba vendendo que é mais do que a verdade, mas nem por isso nós, que como cristãos, devemos deixar de ter o nosso papel de fazer a diferença. Eu gostaria até de ler uma passagem com vocês aqui, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, que diz, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje. Não é sábio fazer tais perguntas. E também lá em Eclesiastes 1, 9, o que tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Muitas das coisas que estamos vivendo hoje, às vezes a gente, pô, não, antigamente não era assim, não, antigamente era melhor. Aqui a gente viu nessa reflexão. Cada tempo tem a sua característica, cada geração tem os seus acontecimentos, né? Então, cabe tudo aquilo que Paulo fala em Tessalonicenses, que nós devemos ali de tudo observar e reter o que é bom. Então a internet funciona da mesma forma. É algo muito bom, sim. Muitas das vezes você se conectar com parentes que estão distantes, amigos que estão distantes, mas com controle, com domínio. Não se deixar tornar realmente um usuário, não se deixar tornar um dependente. Legal. Nossa, muito bom. Então, com relação a esse tema, né, esse tudo que o Henrique também estava comentando aqui, uma coisa que eu acho que, sem dúvida, foi o ponto alto do documentário, que realmente me ajudou a pensar bastante, foi essa questão do algoritmo, né? Por quê? Porque você realmente fica preso. Porque quanto mais você assiste um negócio, mais aparece para você sobre aquele assunto. E aí você vai se enfiando mais naquele buraco
E quando você vê, você só tá vendo aquilo, entendeu? Aí você fica fechadinho no seu mundinho. Então, por exemplo, ai, se eu gosto de vídeo de animal fofinho, né? Nada demais, né? Só que aí, o que acontece? É, eu vejo um, aí aparece o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Aí quando eu vejo, tô gastando muito tempo com aquilo, entendeu? E aí, outra coisa que tem a ver com isso é, por exemplo, política. Isso também já é outro tema que dá pra gente abordar até num outro episódio. Mas, assim, isso influencia pra caramba, porque, assim, de repente, por exemplo, o Anderson, ele pensa de uma forma X, o Henrique de uma forma Y, e eu concordo com a visão política do Henrique. Aí começa a aparecer pra mim um monte de Henriques, entre aspas, que são as pessoas que pensam igual a mim, e aí eu fico fechada no meu mundinho. Aí parece que, nossa, todo mundo pensa igual a mim, só dá o Anderson lá, entendeu? E é uma ilusão também, e é uma mentira. Ou seja, ilusão é uma mentira, né? E isso mexe com a nossa forma de ver o mundo, porque a gente começa a realmente achar que o mundo é aquilo. O mundo é aquilo que eu tô vendo. Só que a gente não percebe que aquilo é uma telinha personalizada para mim e que não é igual a que o Anderson tá vendo, que não é igual a que o Henrique tá vendo. Aquilo é só para mim, é customizado. E aí eu fico com essa mentalidade literalmente idiota, Muito bom. achando que essa é a verdade do negócio, entendeu? Do mundo, assim, é aquilo que é verdade. E quem pensa diferente de mim é uma pessoa muito burra, uma pessoa que não faz o menor sentido. Sendo que, na verdade, eu tô totalmente presa nessa coisa louca do algoritmo. Que, que vai funcionando e não é assim uma pessoa que tá lá por trás e que tá me manipulando. É tipo, uma programação, assim, eu não sou da área, então não vou saber falar direito, mas é uma programação que simplesmente ela gosta disso, então vamos mandar isso aí pra ela. É uma coisa meio que automatizada, assim, só que faz a gente ficar preso, porque gasta nosso tempo nisso. E vai formando, vai fechando os temas em volta da gente, né? Isso é muito bizarro. Isso interfere na nossa mente, nossa mentalidade, nossa forma de enxergar as coisas e o mundo. E é exatamente o que a Bíblia fala pra gente não fazer, não se deixar amoldar, né? Então, muitas vezes a gente gasta tempo nas redes sociais, e se deixa moldar nossa mente por uma coisa, por mais besta que seja, tipo, falar vídeos fofinhos, né? Não é nada, tipo, entre aspas, demais, né? Mas assim, qual que é o foco, né? Então, desde questões bestas como vídeos fofinhos até questões mais importantes como política, a gente vai deixando a nossa mente se levar por uma coisa que estão jogando na nossa cara, sendo que a gente deveria ter uma atitude, não uma atitude passiva, mas uma atitude de digitar e pesquisar ativamente, intencionalmente um assunto e não simplesmente ir clicando em tudo que está sendo jogado na nossa cara, né? E, principalmente, né, refletindo a palavra de Deus, porque é isso que vai realmente ajudar a gente não se deixar levar, não só hoje em dia, né? As pessoas de outros períodos, como o Henrique comentou, também tiveram que enfrentar determinadas questões. E a forma delas de escapar da mentalidade daquele período foi justamente a palavra de Deus. Então, nesse sentido, as coisas continuam realmente iguais, né? E é muito louco isso, assim, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso, de não se deixar levar por isso, né? E eu vou falar um comentário aleatório também, que eu vi, assim, alguém falando que você entrava em tal lugar lá no Instagram, e aí apareciam os dados de como o Instagram te vê. E eu achei isso muito legal, né? Eu falei, nossa, eu vou entrar pra ver como o Instagram me vê, que é basicamente categorias, né? E é isso que eles usam pra te jogar as propagandas. Porque olha que doideira, antes, assim, um tempo atrás, realmente, pra pessoa te analisar, pra pessoa te jogar uma propaganda, realmente você tinha que dar o e-mail, o telefone, sei lá o quê. E ainda continua isso hoje em dia, né? Isso é um fato. Mas, além disso, existe aquelas propagandas que simplesmente aparecem na sua tela, entendeu? E da onde que elas surgem? Então, o que você vê te faz se encaixar num perfil. E não é um perfil só. São vários perfis aleatórios, né? E aí eu cliquei nesse lugar aí pra ver, gente, é cada coisa que vocês não imaginam. Tipo, desde assim, moda, camiseta, estudo, Bíblia, coisas do tipo que eu me interessa, até coisas que não tem nada a ver, tipo assim, sei lá, hip hop,
eu nem sou tão ligada no hip hop, mas provavelmente eu vi algum vídeo que tinha a ver com isso, entendeu? Que às vezes tinha uma música de fundo, sabe? Por exemplo, alguém postou um negócio e colocou várias categorias. Aí se eu consumir um negócio daquilo, o algoritmo já relaciona, tipo, ela gostou do negócio que contém tal tema. Então tinha até um negócio que envolvia cavalo, umas coisas assim, nada a ver. Mas assim, porque eu assisti um vídeo que tinha alguma coisa a ver com isso. Aí já fala assim, então ela gosta disso? Aí começa a mandar mais daquilo, entendeu? Então é assim. Aí manda o quê? Propaganda, manda mais vídeos sobre aquilo, então eu gasto mais tempo e fica exposto para mim um tema, entendeu? Que pode formar a minha mentalidade. Então, por exemplo, vamos por moda. Começa a aparecer tanta coisa dentro de um estilo específico de roupa que eu começo a ficar meio doida. Falo, nossa, eu preciso comprar essas coisas, entendeu? Então é mais ou menos assim. É muito doido nesse sentido mesmo. Porque aí que entra a questão da escravidão, né? Tipo, eu vou me deixar influenciar 100% por isso? Vou me deixar levar e fluir num rio assim, tipo, e só vou, assim, né? Fluindo, assim, tipo, sem controle nenhum. E vou seguir aquilo sem sentido, entendeu? Sendo que se você for ver, os caras que trabalham com isso, os caras tops, não deixam os filhos ficar usando a internet o tempo todo. É tipo restrita. É 1 hora por dia no máximo, entendeu? E a gente, não, a gente, tá lá, vamos ficar usando, que nem os doidos, sem parar pra pensar, entendeu? Então eu acho que é mais assim, por aí, pra parar pra refletir. Será que eu tô me deixando levar? Tipo, fica só no feed, assim, né? Só rolando a tela, rolando a tela, rolando a tela. Tipo, muito tempo, assim. Ou, será que eu tô querendo comprar coisas só porque tô vendo toda hora, entendeu? É Então é legal meio esse seu por aí, comentário, assim. rapidinho, porque se a gente pegar até do inglês, né, o feed, que vem de se alimentar, né, alimentação. Literalmente eu estou me alimentando de tudo Nossa, aquilo muito que eu louco. estou rolando ali para cima, para baixo, estou escolhendo ali, né? Então, e às vezes o ser humano, a nossa geração vai ficando cada vez mais ingrata, mais insatisfeita, né? Isso aqui não me adequou, não me satisfez, passa para cima. Não, isso aqui não, rola para cima. E aí, quando a gente vai para a vida real, poxa, por que tal coisa está demorando tanto para acontecer? Não tem como rolar para cima, Deus. Ô Deus, rola aí, entendeu? Então é pesado. Na verdade. Uma outra coisa, eu tô com você, acho que identifica o que a gente come, né? O que a gente come é o que a gente é, né? Em partes. Do que a gente está cheio, né? Essa talvez seja a pergunta. Mas quando a verdade vem demais que a mentira veio na minha cabeça, eu pensei sobre como é que eles plantam essas ideias diferentes, sabe? Ele fala um pouco sobre o terraplanismo, né? E como é que eles colocam isso que no primeiro momento para nós parece que não faz sentido, né? Verdade. Nossa, que loucura, né? Como é que depois isso é óbvio? Alguns brigam por aquilo, né? E um pouco do que a Nicole falou tem a ver com isso. Os nossos filhos, a gente está buscando para ver, né? Existe a Terra é plana, e a gente acaba recebendo vídeo, sim, a Terra é plana, existem provas, existe. Ou tudo que eles estão falando, eles não estão para Nossa, você. exatamente. Agora, eu queria. Quando isso veio na minha cabeça, sabe a conta que eu fiz? Quando é que eles vão começar? Quando é que a gente vai começar a se incomodar? Será que vai ser só quando eles começarem a mirar para nós? Porque nós temos uma verdade. Quando eles começarem a minar a nossa verdade, e aí a gente vai se coçar, aí a gente vai olhar e vai falar, poxa vida, né? A gente podia ter visto isso. Porque um pouco do caminhar do cristão, ele caminha no caminho, independente por onde ele passa. Esse caminho é feito através de Cristo. Se ele tiver que caminhar na rede, ele vai caminhar num caminho, né? Eu lembro da gente conversar um pouquinho sobre o semeador, e a gente vai estar espalhando as sementes no nosso caminho, independente de onde ele caia, entende? Então, por exemplo, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, a gente entender que essas mentiras que vendem mais que a verdade, elas não podem ser para todo mundo. Elas precisam ser para aqueles que talvez não entendam esse jogo. De novo, é importante que a gente veja, né, o terraplanismo como um primeiro momento, mas que talvez isso
Chega a nós, talvez eles desacreditem a igreja, daqui a pouco desacreditam Jesus, daqui a pouco eles relativizam tudo, que o nosso transcendente, ele vai ser, as pessoas vão passar a olhar eles de um modo ruim, como, por exemplo, eles fizeram aquela guerra na ilha de Maine, né, Maine, que eles falam sobre como é que eles conseguiram expulsar os muçulmanos daquela ilha. Aquilo é assustador. Entende? Então, por exemplo, nós precisamos ser alicerçados numa verdade e tentar caminhar sendo um sinal dessa verdade onde a gente estiver. Se a gente estiver caminhando na rede, a gente precisa ser sinal dessa verdade. Na rede, a gente precisa caminhar como quem caminha em qualquer lugar direito. Não é porque lá é um mundo diferente, é algo que não é real, que a gente precisa caminhar como se caminha lá. Não, a gente caminha como se caminha em qualquer lugar. Né? A gente pode começar a caminhar na igreja, mas a gente vai continuar caminhando no trabalho, na escola, em casa e na rede social também. Né? Entendendo que aquilo ali é um lugar para que a gente possa usar para o bem. E tentar olhar a mentira como mentira. Ela é mentira, ela não é verdade. Né? Por exemplo, quando isso chega a nós, a gente olhar, como a Nicole falou, o que é isso? Será que é verdade? Vamos dar uma olhada? Vamos identificar, vamos ver. Isso aqui está estranho. Isso aqui parece ser bom demais. Né? Isso parece muito com o que eu penso. Então, por exemplo, para a gente poder fazer perguntas àquilo, né? Para a gente poder descobrir, revelar uma verdade, né? Mesmo através dessas fake news que chegam a nós. Né? E aí tem a ver com política, tem a ver com religião, tem a ver com tudo que a gente quer. Tem a ver com beleza, tem a ver com saúde. Né? Então, eu acho que para mim fica muito claro isso, essa mentira que vem demais me assusta nesse sentido. Né? Então, é por aí. Eu acho que a gente já está caminhando para as considerações finais. O que vocês acham? É isso aí, Anderson. É show de bola, cara. Muito bom esse bate-papo com vocês. E eu concordo com esses pontos que vocês levantaram também. Eu estava até buscando aqui rapidamente a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Felizmente, nós tivemos algumas atualizações aí que são benéficas para nós, né, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Algumas leis que realmente a gente precisa, como você disse, estar atento a tudo isso. Né? Como civis, como cristãos, precisamos estar questionando, tendo um olhar crítico, não simplesmente aceitar tudo, ser apenas ali usuários, frequentadores dessas redes, mas, como você falou, caminhando e também estando atento a tudo isso. E não se esquecendo também da vida real, né? Não se esquecendo da fonte, que é a melhor fonte de informações, que são livros também. Poxa, será que nós não vamos poder ensinar nossos filhos aí o que é uma página, ou tocar numa página de um livro? Então, às vezes, desconectar um pouco vai fazer muito bem. Nem todas as notícias verdadeiras vão estar na internet, vão estar no Twitter, no Facebook, nos sites. Temos que estudar um pouco mais a história do que aconteceu no passado, nós podemos aprender muito. E os clássicos, os livros, eles podem nos ajudar muito, e isso não pode se perder, né? Muito bom. Então, esse papo realmente é muito legal a gente ter. E isso que o Henrique falou dos livros é muito bom também, porque eu percebo que são tantas informações que a gente recebe que a gente acaba realmente lendo muito. As pessoas realmente leem muito. E elas não percebem, elas ficam cansadas, enfim. E aí, mesmo quem gosta de ler, às vezes acaba ficando um pouco cansado, um pouco saturado e acaba não lendo muito. Então, se a gente tiver essa sobriedade, essa consciência, você vai falar, opa, tô gastando muito tempo nisso, vale muito mais a pena eu pegar um livro e ler. Porque se já tô gastando tanto tempo lendo, por que eu não leio uma coisa com começo, meio e fim, né? Tipo, uma coisa mesmo. Não um monte de recortes, assim, né? Então tem que ter essa consciência. E também, gente, a gente vê o impacto que existe nessas redes, assim, de comunicar coisas que muitas vezes são até ruins, né? Que são mentiras ou que podem distorcer a noção das pessoas sobre si mesmas, enfim. Mas elas também são um meio de comunicação, simplesmente. Por que não Com comunicar certeza. Jesus, né? Então, eu acho que como cristãos, a gente tem que ter uma consciência muito forte de, tipo, vamos focar em falar de Jesus, entendeu? E aí, realmente, eu acho que a gente pode virar um pouquinho o jogo, assim. A gente pega
as regrinhas do jogo, mas usa para algo positivo, entendeu? Então, da mesma forma que pode impactar e fazer uma pessoa acreditar numa coisa nada a ver, assim, tipo, umas teorias bizarras assim, mas também pode ser um meio para a pessoa ter contato com o evangelho, enfim. Então a gente tem que ter essa noção. E às vezes a gente não tem ideia do impacto que isso pode gerar, né? E eu tenho tido essa experiência na pandemia de realmente usar, mesmo que de forma simples, assim, a tecnologia para propagar o evangelho e realmente ver um resultado assim que fala, meu Deus, eu não poderia nem imaginar que isso poderia acontecer, né? Então é muito legal pensar sobre isso. Com certeza, né, dá pra gente abordar isso de formas diferentes em outros podcasts. Né? Então, valeu, foi muito Legal. bom. Eu acho que é sempre bom a gente falar, a ideia não é esgotar os nossos assuntos, né? A ideia é sempre a gente ter essa mesa e trazer algumas coisas para que a gente possa se alimentar, como lembrou o Henrique, bem, para que a gente possa ter um alimento que a gente possa olhar, para que a gente possa entender, para que a gente possa se perguntar junto, né? E para que a gente saia alimentado daquilo. Cada um com a sua porção, né? E a gente entende que essa porção não é dada por nós. Mas é sempre importante refletir, olhar, né? E caminhar esse caminho, né? Do entendimento, entender que as redes também são locais para que a gente possa fazer o que a gente faz na vida, né? Fazer o bem. Lá não é o lugar para que a gente possa fazer algo porque a gente está escondido. Pelo contrário, lá é o lugar de se revelar e de revelar, né? De trazer a verdade à tona, né? E não digerir uma mentira e propagar essa mentira. Mas uma outra coisa que eu acho muito importante a gente pensar é fazer essa autocrítica. Nós também somos parte desse sistema. Nós também jogamos esse jogo, né? É muito importante que a gente também faça parte desse mundo, espalhando o bem. Mas a gente também faz parte. Então, se você chegou até aqui, obrigado. Esse foi o nosso segundo episódio do Pensar Pode. Para que você acompanhe nós nas redes, exatamente, essas redes que a gente acabou de falar, para que você possa se informar também. Nos acompanhe no nosso Instagram, é o @pensarpod, né? Pensar pode, a grafia com o D mudo. Eu quero agradecer a todo mundo. Obrigado, Henrique. Obrigado, Nicole. Bom bate-papo e até o próximo podcast. Um abraço. Valeu, pessoal. Um grande abraço.